Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla e essa é a aula número 41 da disciplina de Biologia Celular. Hoje, terminando o tema divisões celulares, vamos falar de síndromes cromossômicas. Esse primeiro slide mostra como é um cariótipo normal do Homo sapiens e aqui nós temos um cariótipo XY, portanto, é de um homem. Como vocês estão vendo, existem 23 pares de cromossomos, sendo que 22 pares são autossômicos e um par é de cromossomos sexuais, que no homem é XY e na mulher XX. O que vocês estão vendo aqui é uma imagem, um esquema dos cromossomos. Neste par 1 aqui, por exemplo, vocês estão vendo bandas escuras, bandas claras. O que significa isso? Que os cromossomos foram submetidos a uma técnica de bandamento. Geralmente, para montar um cariótipo, se faz a banda G, onde obtém bandas claras, bandas escuras, sendo que entre os homólogos, essas bandas são correspondentes. Aonde tem a banda escura num dos homólogos, no outro também tem a banda escura. Estes, então, são os cromossomos homólogos que aqui foram esquematizados para a gente ter uma ideia do número, da forma e do bandamento entre esses cromossomos homólogos. Com base nessas informações de um cariótipo normal do ser humano, estudam-se as alterações. Essas alterações podem ser em número ou no formato destes cromossomos, assim também como na mudança das bandas entre os cromossomos. Então vamos começar pelas mudanças numéricas. Então são aneuploidias, são alterações cromossômicas provocadas por mudanças numéricas, podendo haver falta ou excesso de cromossomos neste cariótipo. Por que haveria falta de cromossomo? Por que haveria um excesso de cromossomo em uma célula? Geralmente os problemas acontecem aí, na anáfase 1, quando tem que separar os cromossomos homólogos, existe uma separação incorreta. Mas por que os cromossomos homólogos foram separados de forma incorreta? Aí, voltando um pouquinho às fases, a justificativa está aqui, porque em metáfase eles não foram pareados de forma correta, mas ficaram ao acaso, pareados de forma incorreta, distribuídos ao acaso, não estando na placa equatorial da célula. Mas por que chegou lá em metáfase e os cromossomos não estavam assim, ó, na placa equatorial, o cinetócoros voltado para polos opostos? Porque antes da metáfase, houve um problema. Geralmente esse problema está aqui, em prófase, quando vai se formar o complexo sinaptonêmico. Então, houve alguma falha na formação do complexo, consequentemente, houve falha na formação do quiasma, os homólogos não ficaram pareados corretamente, não foram conduzidos para a placa equatorial corretamente, portanto, não foram separados corretamente. Então, este é o principal fator que leva a uma disjunção desigual do material genético. Outro fator pode ser o atraso no deslocamento dos cromossomos homólogos na anáfase 1 ou das cromátides irmãs na anáfase 2. Sendo assim, vai formar gametas com mais cromossomos do que deveria ter ou com menos. Obviamente, aqui eu estou mostrando para vocês um erro onde uma dessas células que teve uma separação desigual, na outra formou os gametas com o número correto. O exemplo mais típico de alteração numérica é a síndrome de Down,
Como vocês estão vendo, não tem 46 cromossomos como um cariótipo normal. Tem um a mais, portanto 47. E qual é esse que está a mais? Aqui está indicando que é o 21. Como vocês estão vendo, no lugar de ter 2 cromossomos 21, tem 3 cromossomos 21. Outra síndrome, antes de passar para outra síndrome, é que vocês estão vendo quantos casos acontecem num total de 650. Aqui, vocês estão vendo que a síndrome de Patau é bem mais rara, 1 em 6.000. O que tem nessa síndrome? Novamente, um cromossomo a mais, e este cromossomo que é a mais, como está indicando aqui, é o número 13. Síndrome de Edwards, também um cromossomo a mais, é uma trissomia, assim como as demais que já foram faladas, e neste caso aqui é o cromossomo 18. Síndrome de Klinefelter, este aí tem 47 e o que está a mais é um dos cromossomos sexuais. No lugar de ter um X, tem 2X. A síndrome de Turner é o contrário, existe cromossomo a menos. E qual cromossomo que está a menos é justamente um dos cromossomos sexuais. Então, todas essas alterações que nós vimos até agora são alterações numéricas. Para cada alteração dessa, tem umas características específicas daquela pessoa que carrega essa alteração. Agora vamos falar das alterações estruturais, que são bem melhor suportadas que as numéricas. Todos esses exemplos que eu dei para vocês, nós vimos aqui alterações que foram diagnosticadas na espécie Homo sapiens, mas essas alterações também podem acontecer nos demais organismos. Obviamente, é melhor estudado no ser humano. As alterações estruturais geralmente são causadas por agentes mutagênicos, seja veneno, seja radiação, sejam vírus, e essas alterações geralmente vão acontecer naquela fase que as células estão se multiplicando e levando a uma diferenciação celular. Essas alterações vão afetar em que sentido? No tamanho da cromatina, na posição do centrômero, na quantidade de DNA, na quantidade de heterocromatina em relação à eucromatina e até mesmo na posição das bandas. Essas alterações, então, são alterações estruturais, não muda o número de cromossomos daquele cariótipo. Vamos ver quais são? Esta primeira aqui, a deleção, onde está havendo uma deleção nesta pequena região aqui, só para ficar mais claro para vocês, aqui eu estou exemplificando um homólogo, um par de homólogos, um do pai e um da mãe, mas essa pequena alteração vai acontecer apenas neste cromossomo. Olha o que vai resultar. Vai resultar num par onde um dos homólogos tem menos genes do que poderia ter. Obviamente, o outro cromossomo do homólogo continua tendo aquele gene. Por exemplo, se fosse para a cor de olho, aquela célula formada não está sem nenhum daqueles genes. Ela tem, só que só tem num dos homólogos, o outro não. Isso leva a um desequilíbrio gênico que, dependendo de quais genes foram deletados neste evento, a célula não suporta. E o que acontece neste outro exemplo aqui, que está embaixo, é que houve duas deleções no mesmo cromossomo. Geralmente isso resulta que o cromossomo formado, ele acaba fundindo as suas extremidades para então criar uma estabilidade telomérica, porque afinal de contas, deletou justamente a região do telômero. Então ele forma um anel para estabilizar. Isso é muito comum ser encontrado em células cancerosas, mas isso aí também pode ser congênito. Vocês estão vendo aqui o cromossomo 22, que ó, esse aqui é o cromossomo normal do par. Este aqui está menor, porque aconteceu essa formação do anel para estabilizar.
Outra síndrome que é comum em ser humano é essa síndrome de miado de gato. Quando a criança nasce, o choro dela parece com miado de gato. O que aconteceu aí? Vocês estão vendo? Ó, o número cromossômico está normal, é uma menina, né? Poderia também ser XY. E aqui aconteceu uma dileção no braço curto do cromossomo X, como vocês estão vendo aqui, que ele é menor. Estes eventos, então, foram de perda de parte de algum material genético, ou também pode haver a duplicação, como vocês estão vendo aqui, essa região foi duplicada. Então, um dos homólogos tem mais genes do que seria o seu normal. É uma repetição anormal de um segmento cromossômico. Pode também acontecer a inversão. Essa inversão, então, aqui vocês estão vendo, vai haver uma quebra e vai originar, olha a sequência aqui, ó, A, B, C, D. A, C, B. Simplesmente essa região aqui foi invertida, né? Trocou a posição. Neste caso aqui, também tem quebra, ó, mas está envolvendo a região do centrômero. Então, é a chamada pericêntrica. Essa que não envolve o centrômero é chamada paracêntrica. Então, aqui também, como vocês estão observando, ó, A, B, C, cadê o D? Houve uma inversão aqui, ó. Gente, tanto a deleção, duplicação, inversão, isso tudo, todos esses eventos, eles afetam o pareamento dos cromossomos homólogos. E aí tem uma permuta desigual entre esse material e vai formar então gametas faltando alguns tipos de genes, porque os cromossomos estão anormais. Outro evento que causa uma mudança estrutural é a translocação. Agora vai sair de um par de homólogos, de um cromossomo, e vai para outro homólogo. Tudo que a gente estava vendo aqui acontecia entre aquele homólogo, naquele homólogo. Não havia troca de material entre cromossomos não homólogos. Na translocação vai haver. Como vocês estão vendo aí, ó, por exemplo, houve uma quebra aqui, houve uma quebra, e este pedacinho vai vir para este aqui, ó. Tá vendo? Ele não é homólogo, é um outro par. Ou aqui houve uma quebra e vocês perceberam que houve troca deste pedaço para este homólogo e deste para esse. Aqui a gente diz que é uma translocação recíproca, porque aconteceu entre dois. E aqui uma translocação simples, simplesmente perdeu este pedaço que foi adicionado a este outro cromossomo homólogo. Então, estes aí são eventos que podem acontecer no nosso material genético, seja durante a meiose, e isso aí vai formar gametas anormais que podem formar seres vivos com cariótipo anormal. Alguns são compatíveis com a vida, outros não são compatíveis com a vida, havendo, no caso de animais, havendo aborto natural, aborto espontâneo. E outros podem chegar a nascer e ter uma vida, chegar à idade adulta, com algumas limitações. Lembrando que isso não acontece só em ser humano, acontece em todas as espécies, no caso de meiose, todas as espécies de reprodução sexuada, e que pode ser mais sustentado, ter compatibilidade com a vida ou não. Isso aqui são algumas referências de imagens. Esse conteúdo está no capítulo 10 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!